E a turminha mais uma vez, certo? A Pro voltou aqui para falar com vocês agora com a aula de ensino religioso e ética. Terminaram aí, pessoal, a atividade de ensino de inglês? Terminaram a atividade de inglês? A teacher disse que ia voltar e a teacher voltou. Agora com a nossa aula de ensino religioso e ética, tá certo? Então, a Pro começa com uma imagem aí que vocês já devem imaginar de que assunto nós iremos falar, tá certo? Mas antes disso, nós vamos pegar a nossa Bíblia, aí abre no livro de Provérbios, capítulo 31, tá? Versículo 10, tá ok? Que diz assim: a esposa vale mais do que pedras preciosas. O seu marido é estimado por todos. Então está falando da esposa e do esposo, do marido e da mulher. Mas não está falando de uma esposa, de um esposo qualquer. Está falando de quem? Dos pais de Jesus. Mas Jesus não é o Filho de Deus? Sim, Jesus é o Filho de Deus. Mas Deus enviou o Espírito Santo para colocar Jesus aí, o bebezinho, na barriga de Maria, tá? Aí Maria foi, casou-se com José, mas o bebezinho foi o Espírito Santo que deu. Como José criou Jesus, tá? Com Maria, então José e Maria eles foram os pais de Jesus, tá? Mas foi o Papai do Céu que mandou pelo Espírito Santo, tá bom? Então, Jesus é o Filho de Deus, tá bom? Então, aqui na terra, seus pais foram Maria e José. Nós temos aí, falando da união de Maria e de José, que muitas dificuldades eles encontraram, né? Não sei se vocês estão observando aí, vocês acham o quê, gente? Se fosse nos dias de hoje, imaginem aí se fosse você que nascesse aí numa estribaria, no curral, olha aí, tá vendo? Onde tem alguns animais, né? Lugar onde os animais se alimentavam, tá? Então preste atenção. Você se lembra de José e de Maria, que são os pais de Jesus. A Pró já falou aqui, né, que José era noivo de Maria e que o Espírito Santo colocou o bebezinho na barriga de Maria e que Maria teve, né, Jesus. Então, preste atenção. Quando o anjo disse a José, quando José estava noivo, ainda não tinha casado com Maria, Maria estava grávida, mas a gente só, a mamãe, ela só engravida depois que casa, sim. Mas no caso de Maria, foi o Espírito Santo de Deus que colocou o bebezinho na barriga dela. Aí José foi e casou, porque o anjo do Senhor falou assim com José: José, filho de Davi, não precisa ficar com medo de casar com Maria, porque o que tem dentro da barriga dela foi o Espírito Santo que colocou, foi gerado pelo Espírito Santo. Ela vai dar luz, né? E vai colocar o nome, vai dar luz a um bebê e o nome vai ser Jesus. É para colocar o nome do bebê de Jesus. Sabe por quê, José? Porque este é o Salvador do mundo. Ele vai salvar o seu povo e também o pecado do seu povo. Então José acreditou nas palavras daquele anjo enviado por Deus e aceitou ficar ao lado de quem? De Maria, e eles se casaram. Então assim, José ele entendeu e casou com Maria, tá? Mas gente, as dificuldades para eles dois não tinham terminado, estavam apenas começando, olha só. Eles tiveram que viajar muito tempo para até o nascimento de Jesus. Sabe o que aconteceu? Eles saíram ali por Belém, procurando, quando chegaram ali à cidade de Belém, eles estavam procurando hotéis para poder passar a noite, né? José e Maria com barrigão grandão, né? Para passar a noite, só que os hotéis estavam todos lotados. E aí eles precisavam de um lugar para ficar, porque a hora do bebê já estava chegando, na hora de nascer o bebê, sair da barriga de Maria. Aí eles não encontraram, gente. O único lugar que eles encontraram foram esse aí que vocês estão vendo, numa estrebaria, um lugar onde os animais se alimentam, onde eles dormem, né? É uma espécie de curral. Então, ali eles ficaram, né? Aquele lugar humilde, pobre, né? Que não tinha nenhuma higiene, tudo sujo. Imaginei, todo sujo de coisas de animais, né? O capim, as fezes dos animais. Mas ela jogou um pano ali e ali mesmo ela deu a luz a Jesus. Gente,
Jesus, ele nasceu num lugar, ó, muito humilde. Ele não nasceu no hospital bom, ele não foi criado em casa de gente rica, ele foi uma pessoa humilde. Por isso que ele nos ama do jeito que nós somos, tá? Então vamos lembrar disso. Então preste atenção. Nasceu Jesus, o nosso Salvador, ali mesmo na estrebaria, né? Aí vieram algumas pessoas que eram chamados os pastores. Os pastores fizeram o quê? Chegaram lá com alguns itens lá para deixar cheiroso o ambiente, com alguns presentes, ouro, incenso e mirra, tá certo? Eram presentes que eles trouxeram para Jesus ali, tá certo? Eles não sabiam ainda que era o Salvador que tinha nascido, né? Mas eles sabiam que era alguém muito especial. Eles foram lá e deram de presente, né? Então, mais tarde veio outro problema, gente. Jesus e Maria estavam ali em Belém e aí tinha um grande problema. O rei, chamado Herodes, ele descobriu, ele ficou sabendo que tinha nascido um menino naquela época, certo? E que esse menino era Jesus que ia salvar a humanidade. Como Herodes não queria perder o seu trono, sua importância, ele mandou matar todas as crianças daquela idade, de 0 até 3 anos, para acertar em Jesus. Então, como ele não sabia quem era Jesus e tanto bebê que tinha nascido naquela época, ele falou: pronto, problema resolvido. Pode matar todas as crianças de 0 a 3 anos, porque Jesus vai estar no meio delas, então vai morrer de todo jeito. Vocês acham o quê, turminha? Será? Lógico que não, não foi dessa vez que Jesus morreu. Jesus morreu depois, não? Bem mais velho, mas para quê? Para salvar os nossos pecados, não por conta do rei Herodes. Então, o que foi que José e Maria tiveram que fazer juntos? José, olha que legal. José, ele não abandonou Maria. Maria esteve sempre presente, sempre unida com José, tá certo? E eles tiveram que fugir juntos, tá certo? Com o pequeno juntos, né? Tiveram que fugir juntos. E eles foram para onde? Para o Egito. Tá vendo uma cena aí retratando, né? Mostrando a fuga de José e Maria, né? Depois do nascimento de Jesus, para não ser morto por Herodes. Então aí está passando uma cena, tá certo? Gravada, só interpretada, né? Este casal aí representando José e Maria fugindo para o Egito, tá certo? Do rei Herodes, porque o rei Herodes é muito mau. Venha. Então aí eles chegando, né, ao Egito, conseguiram assim se livrar, né, das maldades do rei Herodes. Então aquele casal, né, vocês estão vendo aí representados, né, representando, perdão, Maria, José e Jesus, tá? É claro que aí foi um filme, né, só uma representação, mas para vocês terem ideia aí, que eles foram montados, né, em um jumento e eles fugiram assim do rei Herodes. Então eles juntos, eles fizeram aí, né, esta a grande fuga que deu certo, porque um apoiou o outro. Então a família de Jesus passou por muitos problemas, gente. Mas Maria e José, eles sabiam que o casamento deles dois, olha, a união dos dois era o quê? Para valer. Um não abandonou o outro, esteve sempre um ao lado do outro. E eles pensavam, né, que deveriam sim vencer juntos essa dificuldade. E eles venceram. E é assim que nós temos que ser, né? É assim que deve ser a nossa família, o papai e a mamãe aí com vocês em casa. Seja lá qual for a dificuldade, sempre deve o quê? Enfrentar juntos, porque juntos somos o quê? Somos mais fortes. Então, aquele casal, né, José e Maria, apesar de terem tido dificuldades desde no início, né, eles confiavam que a graça, né, e a proteção de Deus estaria sempre com a sua família. E aí agora, a Pro já está finalizando o nosso momento de hoje.
eu gostaria de perguntar, né, turminha do terceiro ano, vocês confiam, né, que Deus está sempre protegendo, está sempre junto com a sua família? Ah, se você não confia, comece a confiar, porque a Pro tem certeza que sim, né, que Deus, ele continua, ele nunca vai abandonar a sua família, nunca vai abandonar, pode ser por momentos mais difíceis, sabe por quê? Porque Deus nos ama e nós somos filhos dele. Então, as famílias, elas até podem passar por dificuldades. Qual é a família que não passa por dificuldades, não é, gente? Então, mas a gente deve permanecer, seja qual for o problema. Quando fala dificuldade, são problemas, tá certo? Então, assim, seja qual for o problema, a família tem que estar sempre unida, tá? A família é quem mora com você, se é a vovó com o vovô, se é o papai com a mamãe, devem estar o quê? Juntos para enfrentar estes problemas. E também, acima de tudo, buscar a ajuda de Deus, tá certo? Então, a Pro vai fotografar aí uma atividade para vocês fazerem. Vocês irão desenhar uma casa, como está aqui na atividade do livro, e dentro da casa vocês irão fazer a seguinte orientação que a Pro vai mandar, vai pedir para vocês, por favor. Então, vocês irão desenhar, né? Aqui está pedindo para desenhar no porta-retrato, mas como vocês não têm o livro, vocês irão fazer um porta-retrato aí, numa folhinha de caderno, pode ser no seu caderno de ensino religioso, pode ser no seu caderno de desenho, faça aí como se fosse um porta-retrato, no formato de uma casa representando o seu lar, tá certo? E aí você vai escrever, por favor, este versículo, depois você vai ler, vai chamar o papai, vai chamar a mamãe, se for a casa da vovó, do vovô, chame a sua família para você ler junto com a sua família, que é esse versículo que se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: eu e a minha família serviremos a Deus, tá? Vocês irão encontrar em algumas versões assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando está falando casa na Bíblia, está justamente falando da família. Então, faça esse desenho bonito, você e sua família, tá? E depois fotografa, me mande para a Pro, tá bom, meus amores? Um beijo enorme, bom final de semana, que Papai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau, turminha!